boa tarde a você que já nos acompanha no Correspondente Portal de Notícias. Nós falamos ao vivo da Jarico Hamburgueria para estrear as nossas transmissões de lives com debates esportivos e a gente escolheu uma data especial. Amanhã tem o primeiro Grenal de 2023 e a gente convidou gremistas e colorados para falar um pouquinho da expectativa em relação a esse confronto e tudo que vem pela frente em 2023. Afinal de contas, a gente está aí praticamente há um ano sem o clássico, todo mundo aí com saudade e a gente quer saber qual é o sentimento das duas torcidas, né? A nossa transmissão tem o apoio, então, do Jarico Hamburgueria, da Climax Distribuidora de Produtos de Limpeza, Planalto Ótica e Joalheria, a Anelise Oliveira Produção, também a loja Espaço Soberana e, claro, a Fruteira e Açougue Estrela. E para bater esse papo comigo, eu convidei os gremistas César Subtil e o Gustavo Weber, e no lado colorado, o Sérgio Conélio e o Eduardo Gomes. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Acho que só tem que ligar o microfone ali. Boa tarde. Colocar aqui um para os meninos. E aí, boa tudo tarde certo? aos ouvintes, né, e amigos do Correspondente Portal. Boa tarde ao Serginho. Boa tarde, Amara. Eu me recuso a dar boa tarde aos gremistas, sabe disso? Gremista é gremista, né, Serginho? Mas é bom, a gente está aqui para debater o Grenal, né? Mais um clássico na vida de nós gremistas e colorados, né? E que a gente saia vencedor amanhã, né, Serginho? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Mara pelo convite, né? Uma honra poder participar com o pessoal no debate sobre o Grenal, né? Eu que agradeço. O amigo César, o Gustavo, o Eduardo. Alguém tem que ser mais democrático, né? Prazer estar com vocês aí. Legal. E aí, boa tarde aos gremistas também. Boa tarde, Mara. Boa tarde a quem nos acompanha também pelas redes sociais. Boa tarde ao Suba, querido amigo, ao Eduardo, ao Serginho. Vamos manter o fair play pelo menos no começo, né? Depois a gente vê como é que evolui a conversa, né, Eduardo? Já comecei começando. Já chegou no nível Grenal. Boa tarde, Mara. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao meu amigo Gustavo, meu parceiro de luta, gremista. O Eduardo não quis dar boa tarde, mas eu dou boa tarde para ele, porque é assim, ó, é tão lindo um Grenal, é tão bonito e apesar da E nós somos amigos de longa data, né? e somos amigos de longa Foi meu data, diretor de fomos futebol, campeão, né, campeão no Atlético, campeão no meu caso diretor da de futebol. Exatamente, Eduardo. E naquela época nós não debatíamos sobre Grêmio Inter, era só Atlético. Era profissional. Só profissional, só profissional. E boa tarde, meu querido amigo Serginho. Né? É uma satisfação estarmos aqui com a Mara para debater esse primeiro Grenal do Gauchão 2020. De antemão já quero agradecer a vocês por terem topado, né, esse desafio, que para mim também é novo, né? Eu sou acostumado a fazer transmissão de futebol, mas não um debate assim, né, de frente para a Câmara e tudo mais. Então, acho que é um pouco de novidade para todos nós. O pessoal já está chegando na live, já tem a participação aí, e vale lembrar que quem participar comentando na live vai estar concorrendo a prêmios. A gente tem aí o oferecimento do Jarico, vai ter um lanche, então, para a gente sortear. Vai ter perfume, masculino e feminino, que é oferecimento da loja Espaço Soberana. A gente também tem aí um brinde que a gente vai sortear, que é uma caneca personalizada com o seu time do coração, né? O vencedor vai poder escolher, se quiser a caneca do Inter, do Grêmio ou não também, né? Vai que surge um torcedor aí de uma outra equipe, que é o oferecimento, então, da Anelise Oliveira. Vai saber. O Caxias, né? Inclusive, a gente está de olho, né? O nosso internauta não consegue assistir, pelo menos aqui, né, conosco, mas o Caxias está vencendo 3-0 o confronto com o Ipiranga, então garantindo então a sua vaga também. Praticamente já está, né, definido aí que dupla Grenal, Caxias e Ipiranga então avançam para a próxima fase do nosso Campeonato Gaúcho. Mas eu quero começar perguntando para vocês se vocês estão com saudade do Clássico Grenal. César. Olha, Mara, realmente a gente estava com saudade, estamos com saudade mesmo, até porque assim, ó, o nosso time, o Grêmio, teve uma revolução muito grande, então a nossa expectativa nesse Grenal é muito grande para ver se realmente é aquilo que nós estamos esperando como torcedor, né? E realmente, eu acredito firmemente no meu time e tenho certeza da vitória no dia de amanhã. Gustavo, e aí, qual é a tua
tua expectativa? Também está com saudade de um clássico? Também, porque, na verdade, não sei se nós somos fanáticos ou só gostamos bastante, né? Mas assim, Doente. a gente tem o hábito de ir muito a jogo Eles lá, são independente doentes, né, do Sérgio? adversário. E, obviamente, sempre que tem um clássico Grenal, a empolgação, a ansiedade é maior. E como o Suba comentou, nesse caso, a gente está com essa querendo ter essa referência de como vai se comportar o time do Grêmio, que realmente teve uma mudança muito grande, que por enquanto está nos deixando assim bastante satisfeitos em termos de resultado, né? Ainda em termos de produção ainda não, né? E o Grenal é uma baita referência para isso daí, né? Porque é um jogo já diferente daquilo que a gente vai começar a encontrar a partir das próximas semanas, quando começar a competição do Brasileirão e os outros jogos da Copa do Brasil também. Perfeito. Agora o pessoal já está comentando aqui, já mandando corneta, viu? Vale também o pitaco sobre o placar, né? A Jennifer, né, está participando, está assistindo aqui, disse que está na audiência e está torcendo junto com o Serginho e o professor Eduardo. O Jarico também está assistindo a nossa live, está aqui, né, acenando para a gente. Colorado, Jarico, está em Gramado. Será? Colorado. Pô, o Jarico, ele nasceu em Estrela, vou contar a história do Jarico. O Jarico nasceu na cidade de Estrela, ele é radicado em Caxias, né? Então ele pegava o ônibus na época, né? Denúncia na nossa live. Aquele pinga-fumo, sabe? E ia torcer para a camisa 10, junto com a camisa 10. Jarico colorado, coloradíssimo, doente. E ele fez até ele me ligou hoje de manhã. E ele falou assim: Eduardo, 3-0 para nós amanhã. Né, Jarico? 3-0. A gente vai ter que investigar isso melhor depois, hein? A expectativa do Grenal é grande, né, Mário? Acho que todo mundo que gosta de futebol, e nem o Gustavo falou, nem precisa ser fanático, só gostando já é uma coisa que empolga, né? O Grenal, o maior clássico que tem, já é considerado como um dos maiores do mundo, né? Eu acho que do Brasil, disparado. Com certeza. E acho que a grande expectativa, tanto para o Grêmio, para a torcida, né, é ver qual o patamar que realmente o time está, né? Porque tanto para um lado quanto para o outro vai ser o primeiro grande jogo do ano, né? O maior rival, para poder testar as fraquezas, potencialidades, para ver até que ponto pode chegar nas competições, né? Sem querer desmerecer os times do interior, né? Mas estádio precário. É outro investimento, né? Aquelas retrancas, não é parâmetro para dizer se o Inter e o Grêmio estão bem ou mal, né? Agora sim, clássico já dá para ter uma ideia. É legal. A Jaque diz que tu é fofoqueiro, Eduardo. Diz que não é para ir na tua conversa. Infelizmente, eu tive a oportunidade de ir na Arena assistir a estreia do Soares agora, pela Recopa Gaúcha, né? São Luís e Grêmio. Te arrastaram para lá, né? Me arrastaram, minha família, infelizmente, ela é gremista. Abraço para a Luciana, que é a esposa do professor Eduardo. Eu fui, como louco, secar o Grêmio na Arena contra o São Luís. Eu tenho o pessoal da comissão técnica do São Luís, são meus amigos, o Henrique, até um abraço para ele, né? E eu assisti o jogo de perto ali, sabe? E eu de fonte mais do que segura, o Grêmio hoje tem 3 jogadores que eu fiquei impressionado, que é o Kahneman, né? Velho, mas experiente, muito bem. Esse menino PP, que veio lá do Cuiabá, é fantástico. E o Soares. São 3 jogadores. E o medo amanhã, que o Renato, o Portaluppi, né? Escale o Vina no meio, aí vai ser complicado o Grenal pra gente. Mas ainda eu acho que o Internacional ainda, se der uma reviravolta e o Mano acertar a escalação, eu vou na opinião do Jarico. 3-0 amanhã pro grande Colorado. Olha só, o Matheus Gardner, o Alfredo Gardner também, né, que é o pai do Matheus, o tio Pisca, Marcelo Fripp também já assistindo aqui com a gente. E eu quero saber, vocês concordam que o Portaluppi deve escalar mesmo o Vina, ou vocês têm uma opinião diferente? Eu sou a favor que ele escale o Vina e que deixe o Ferreirinha no campo e que o Ferreirinha entre no segundo tempo para completar o 3-0 do Grêmio. Aquela jogada dele, né? O Vina é um jogador muito interessante, né? Inclusive, diversas vezes o Inter tentou a contratação dele e não conseguiu na época, teve alguns obstáculos, né? Mas é um bom jogador. E o Vina favorece também o Cristaldo, que está bem e serve bem os outros jogadores de ataque. E o Ferreirinha já não favorece tanto esse jogo coletivo e esses acessos que o Cristaldo, pela habilidade que tem, consegue colocar mais. O Vina encosta, faz esses passes.
E o Ferreirinha, embora também seja bom, ele é mais individualista, né? E nesse caso acho que a gente vai explorar melhor o potencial do ataque ou do Soares com essa escalação. Se confirmar a escalação amanhã, que é o certo, né? Seriam os 2 times titulares, vai ter vários duelos interessantes ali, né? De repente começa com o Vitão e Moledo, ou Moledo e Mercado, né? O ataque do Grêmio é um ataque muito bom, né? Aí no meio, um duelo de um meio campo rápido, né? Com o Depena, o Alan Patrick, e o meio campo do Grêmio é um meio campo pesado. São vários duelos a ser estudados, e eu acredito que possa ser muito interessante o Grenal amanhã para o torcedor, né? Ver aquela afirmação dos jogadores que foram contratados, né? O Serginho acho que falou uma grande verdade. Grêmio Internacional jogaram com o interior até agora, né? Até o Grêmio jogou aquele dia, não vai uma crítica aqui, contra o São José, naquele gramado lá, sem condição nenhuma. É uma vergonha para a Federação Gaúcha, né? Eu não estou criticando o São José, mas teria que ter feito alguma coisa lá, cara. Isso aí prejudica os jogadores, prejudica todo um trabalho, toda uma estrutura de um clube, né? E na realidade a gente não foi testado ainda, nem em Grêmio nem Internacional. Então acho que amanhã é o grande teste, né? O grande jogo. Pena que é na arena, né? Aí o Gustavo falava antes aqui fora do ar que talvez não pese o torcedor. Pesa sim, né? Pesa 50 mil, 55 mil torcendo contra, e aí tem a turma do amendoim que tu citou, né? A turma do amendoim ali não deixa os caras jogar, né? Entendeu? E vai na cabeça, vai na mente dos caras. A turma do amendoim é o pessoal que corneteia o jogador da arquibancada, é isso? Eu estava dando exemplo, cara. O Diogo Barbosa, né, o menino que jogou no Palmeiras, vem pro Grêmio. Ele tem uma certa qualidade, se não tivesse, não estaria no Grêmio. Mas o menino vai jogar ali, a turma do amendoim, o menino pega a bola e sempre criticando aquele menino, cara. Deixa o cara jogar, deixa fazer o trabalho dele, né? Entendeu? Realmente. Se ele está ali, ele é útil, né? O grupo é útil ao Renato, né? Mas são coisas que o Grenal faz, né? Mexer com todo o sentimento do torcedor e do jogador, né? Mas nós vamos ganhar amanhã, Serginho. Leva a fé que tu falou para mim, que a gente está tempo sem ganhar um Grenal na arena. É verdade, só eu não acho que vai ser 3-0. Eu acho Não que o acha? jogo... Não. Tenho certeza. Falando bem, de uma forma racional, assim, eu acho que vai ser um jogo decidido em detalhes, sabe? Eu não descarto até um empate no Grenal. E eu acredito assim, ó, tanto o Mano Menezes quanto o Renato, eles vão povoar bastante o meio campo, né? Porque dos dois lados tem jogadores habilidosos e eles vão fazer de tudo para impedir que a bola chegue no Pedro Henrique de um lado, lá no Ferreirinha, no quem jogar, né? O próprio Luiz Soares, né? Eu acho que vai ser decidido no meio campo. E Até... o Pode Inter, falar. na realidade, vai fazer uma marcação especial em cima do Soares, né? Isso aí porque ele realmente, quando é com a bola no pé, ele sabe o que faz, né? E reforçando as palavras do Eduardo, quanto ao Diogo Barbosa, né? O Eduardo foi profissional, sabe como é que é isso. Tu entrar em campo e a torcida, sabendo que a torcida não te apoia, por mais que o cara seja cascudo, é complicado, né? Então, é isso. Eu acho que a marcação, tu falou do Luiz Soares, eu até estava comentando com o Eduardo antes, vai ser semelhante àquela que o Grêmio fazia quando o Paulo Guerreiro jogava no Inter, né? Eles deixavam o Kahneman e o Jeromel, os dois cuidando dele. Um marcava e o outro ficava na sobra, né? O jogador, quando tem muita qualidade, tem que ser assim mesmo. Mas ali a diferença, então, eu acho que vai ser, como tu falaste, o meio campo, porque o Soares, mesmo que seja de bom nível a zaga, né, ele sempre enfrentou a zaga de bom nível. O Soares, ele se desloca muito bem, ele se coloca em espaço vazio, e daí se o meio campo conseguir criar o espaço para largar a bola, como ele se posiciona, e quem vê o jogo no estádio vê de maneira diferente, como ele é diferenciado mesmo, assim, ele se coloca de maneira no campo e se afasta da zaga com uma habilidade muito grande. Então, no meio campo vai fazer diferença, por isso que eu acho que o Vina pode ser uma opção melhor que o Ferreirinha, embora goste do Ferreirinha. E na questão da marcação, eu acho que se a gente conseguisse... O Renato, o que ele é bom, o que ele é ruim, o bom e o ruim dele é a teimosia, né? E ele está teimando bastante com o Carbajo, que é bom jogador, mas o Vila Sante marca melhor. E acho que para esse jogo, se a gente tiver o Vila Sante, vai deixar o nosso meio campo trabalhar mais solto para o ataque, com o Vila Sante cuidando dessa parte mais defensiva. Então a gente vai dando os pitacos, que o Renato não está nem aí para a gente, né? Não vai ouvir,
Mas é aquilo que a gente enxerga da nossa limitação, assim, Quem de como sabe pode não render vai- mais. Ouve a gente, Renato, ouve a viu? gente. Mas é assim, os gremistas, eles têm um estilo de torcer, né? Nos últimos Grenais a gente teve 2 treinadores estrangeiros, que eu não me recordo o nome do rapaz que treinou o Ramírez e o outro argentino, né, que vem treinando internacional, não conhecia a aldeia, colocou o time faceiro, não povoou meio campo, né? E aí pegamos o Roger como treinador no Grenal, depois o Thiago, né, que é gaúcho aí treinou o Santa Maria, e o Renato, né, cansado de saber como é o clássico Grenal, povoou meio campo, a gente perdeu o meio campo, perdeu o Grenal. Amanhã não, né? Amanhã tem um cara aqui nascido aqui em Venâncio Aires, né? Treinou o 15 de Campo Bom, sabe todo o histórico do gaúcho, que é o Mano Menezes, né? O Mano Menezes amanhã deve povoar o meio campo, né? O que tu acha, Serginho? Inclusive, assim, ó, eu ia até falar isso assim, para mim, o maior reforço que o Inter tem está no banco de reservas, que é o Mano, né? A prova disso ele deu no Campeonato Brasileiro, o time desacreditado, que até muitos colorados diziam que ia ser rebaixado, não sei o que mais. Ele levou o segundo lugar e faltou muito pouco, assim, ó. Se alguns titulares não tivessem se machucado na fase final, ele poderia ter feito mais pontos e vencido, sido campeão, sabe? Então, ele tem todos os méritos, sempre foi bom treinador, por onde passou, e é um cara que, agora o Renato tem um cara de nível para enfrentar, sabe? Legal. Queria falar com vocês um pouquinho sobre os atacantes, mas antes um recadinho do pessoal aqui. Olha só, a Luciana Castoldi, conhece? Ela está dizendo, Eduardo tomando água. Se eu não estivesse vendo, não acreditava. A Luciana, abraço, Luciana, a esposa do Eduardo, está acompanhando. Hoje, né? É que é ao vivo, né? Eu estou tomando água, foi proibido de tomar água aqui por causa da Mara. A Mara disse não cabe. Mas não é só eu que estou com sede aqui, viu, Lu? Depois a gente vai confraternizar, isso, tá? isso. Depois da live a gente confraterniza. Também o Daniel Gibon, só gente boa, diz ele aqui, parabéns pela iniciativa. O Eduardo eu já vi na arena, diz ele aqui, o pessoal pegando no teu pé, viu, Eduardo? O Antônio Azir, o Auro Jones também. E o Matheus... Manda um abraço. Abração então pro Bob Esponja, né? Bob Esponja. E o Matheus está avisando que o chopp vai chegar daqui a pouco. Daniel, Gibon. E assim, em Um relação... abraço pro Antônio Azir, né? Colorado, Antônio Azir, é esse, né? Vai vendo, né? Então, Vai o vendo, Stan né? vai estar presente amanhã na Arena, né, Azir? Em relação aos atacantes, a gente tem uma curiosidade que é a presença do Soares, né, que destoa, né, de toda, acho que do futebol brasileiro, né, não só gaúcho, porque é um cara assim, né, que dispensa maiores comentários, mas o Pedro Henrique também não jogou Grenal ainda. Então, assim, ó, nas duas pontas a gente vai ter estreantes de clássico, né, e quanto isso mexe com um jogador. O Pedro Henrique é gaúcho, né, nasceu aqui, pelo que a gente sabe, é torcedor, porque a gente já viu foto dele de criança com camiseta e tudo mais. O Soares, né, ele jogou clássicos pelo mundo todo, né, mas ele conhece, sabe porque é uruguaio, né, sabe de toda essa rivalidade que existe. Como é que vocês acham que esses dois chegam para o clássico? E, aliás, eles são os goleadores, né, da competição. Bom, o Luiz Soares, assim, independente de a gente ser colorado, né, tem que admitir, o cara é considerado e é, sim, o maior centroavante do mundo em atividade. Por todos os clubes onde ele passou, ele foi goleador. Chega mais pertinho, Sérgio. Aí. Foi goleador, né? Dispensa comentário do currículo dele. Não dá nem para comparar com o Pedro Henrique, né? Que é um cara que agora está tendo a primeira oportunidade num time maior, mas dentro de campo, o Pedro Henrique é um cara que, dentro da humildade dele, do futebol que tem apresentado, ele pode fazer gol no Grêmio, entende? Mesmo tendo do outro lado um cara extra classe, que nem o Luiz Soares, que não tem um comparativo do currículo dos dois, mas no clássico eles se equivalem. Tem assim, eu desafio até os gremistas aqui, nós colorados, a gente não sabe escalação amanhã, né? Eu tentei formatar uma escalação aqui, tanto do Grêmio quanto do Internacional, não consegui, porque eu não sei o que o Mano Menezes tem para a cabeça, mas mais uma curiosidade, né? Os colegas aí do lado, né? A direção do Grêmio contratou um cara que ganha 2 milhões, centroavante de ofício, jogou no Barcelona, e quem é o goleador do campeonato? É um cara que não é nem centroavante, é o Pedro Henrique, aqui do interior, né? Acho que está com 7 ou 8 gols, né? E amanhã o alemão não vai deixar, se jogar, se o Mano colocar, Amanhã o Soares ele se- não se vai equivale deixar de ao fazer o gol Pedro amanhã, o Henrique. Pedro Henrique. Ele está brigando por artilharia, ele quer ser o Eduardo, artilheiro. amanhã o Soares se equivale ao Pedro Henrique. Mas é, Vai, Agora, se o Pedro Henrique fizer um gol amanhã, ele já vai ficar com grife daí, né? ele é um cara hoje com meia grife. Amanhã, se ele fizer o gol no Grenal, é totalmente grifado.
Né? Aí prova que o Grêmio gastou dinheiro errado com o Soares, né? Podia ter investido Gustavo. no Pedro Henrique. Só para avisar vocês aqui em primeira mão que esse ano veio o Soares. O ano que vem tá vindo quem tá me olhando ali, Messi. Não Messi. vem com essa história de Maria, Messi. Ele é muito amigo do E faz Soares, tempo né, que cara? vocês estão Não custa contratando dizer. Balotelli, Cavani, né? Montaram um time de estrangeiros aí que é uma seleção. E não chegou ninguém. Só chegou o Luizito. Mas o Di Maria diz que é uma pretensão do Inter, né? Tomara que seja verdade. Já pensou daí o nível que vai ficar? Aí Inter e Grêmio avançam um patamar, né, que é inimaginável, assim, né? Eu queria que o Gustavo também falasse um pouquinho em relação ao Soares, né? Você seguido está indo para a Arena, né? Já conseguiu ver ele de perto? Como é que dá para falar um pouquinho mais sobre o Soares? Todo mundo acompanhava o Soares, independente de preferência clubística, porque ele é realmente uma referência no futebol. E também estive lá na estreia dele, me impressionou, e assisti já 2 jogos depois disso lá na Arena também. É impressionante, e no estádio a gente vê melhor essa questão do posicionamento, né, Eduardo? Me impressionou... Interrompendo, me impressionou a correção que ele faz em todos os jogadores, como que ele quer receber a bola. Exatamente, é fantástico. Isso que eu ia comentar. Fantástico. Ele está trabalhando ali, o Renato até brincou uma hora, você não está com o Messi. Né? Ele reclamou que o Bitelo não largou a bola onde ele correu. Ele direciona para onde é para largar a bola. Nem todos têm a habilidade de largar a bola. Ele vai no espaço onde ele indica. Normalmente o zagueiro não acompanha ele. E aquele dia ele tinha do lado o Campas. Ele pediu a bola, o Campas mandou lá na bandeirinha de escanteio. Então isso impressiona, e é óbvio que nem o ataque do Inter é um ataque que já está tendo bom resultado, né? Tanto que está com, por enquanto, o artilheiro do Gauchão. Mas não há como comparar, e mesmo que amanhã venha o Soares a não fazer nenhum gol lá, né, não há como comparar a grandeza da contratação e o quanto ele representa para o clube administrativamente e na parte de publicidade. E em campo ele é extremamente diferenciado. E chama muito a atenção, eu estava comentando com o Subtil há pouco, né, eu fiz uma viagem há pouco para o Uruguai, a idolatria que ele tem é maior do que, a gente está olhando a imagem do Messi, do Neymar, desculpa, aqui do lado. Nós, brasileiros, não temos uma relação de paixão por nenhum jogador como lá no Uruguai tem. Inclusive os adversários. Lá no Estádio do Nacional tem pinturas do Luizito por todos os lugares. E se você falar com o torcedor do Peñarol, que é adversário, também vai elogiar ele. Porque ele realmente tem um patamar muito grande. Então isso mostra o quanto a contratação dele representa e pesa para o Grêmio, para este jogo também, né? O quanto eleva. E ele vem com a vontade, ele tem um nível de profissionalismo que já deu para perceber que é diferenciado, né? No Gauchão, nesses jogos pequenos, ele está se dedicando e ele cobra dos colegas para se dedicar do mesmo jeito que ele. Então, certamente amanhã ele vai com uma vontade especial, né? E a gente tem essa expectativa diferente por ver um cara de um nível tão elevado assim, tu estar no estádio, prestigiar isso assim é algo especial. Ainda sobre o Soares, eu não sei se vocês já ouviram falar, não me lembro onde que eu escutei, mas ele tem um pessoal de um fã-clube dele, que o clube que ele for no mundo, eles acompanham e se associam no clube. Estão em Porto Alegre, inclusive. Estão em Porto Alegre. 10 ou 20 mil pessoas que... Tem isso aí. Tem. Nossa, que Aliás, bacana. amanhã a torcida parte, né, uma pequena parte da torcida, que seria a geral lá do Nacional, estará na arena, na geral do Grêmio. Já estão lá, hoje Que estavam legal. lá ensaiando lá e vão participar também, assistindo o jogo, né? Porque ele mobiliza muito mais do que a questão do jogo lá, né? Toda essa estrutura, né? Eu brinco com os gremistas que eles têm uma Ferrari no meio de um monte de Fusca 65. É a impressão que eu tenho, é uma Ferrari no meio de um monte de Fusquinha 65. Não criticando o Fusquinha, mas o Fusquinha anda naquele tranco, né? Tic, 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 tic. E a Ferrari voa, né? Mas sabe que assim, ó, vendo vocês falando e aquela questão que tu disse ali do desempenho dos jogadores em campo, falando que não é nenhum Messi, mas o simples fato de ter um jogador diferenciado como ele, eu acho que isso mexe com a cabeça do jogador. Ele, pô, eu tô jogando lá do Soares. Perfeitamente, Serginho. Perfeitamente. Você sabendo... Ele reclamou do Renato que não estava recebendo a bola. E o Renato gritou para ele, tu não tá jogando do lado do Messi. Mas eu penso que o lateral do Grêmio, assim, pô, eu tenho que jogar melhor porque eu tô com o Soares. Você sabendo que tem um craque do teu lado, automaticamente a tua própria vontade vai ser redobrada. Em todos os sentidos. Então é isso. E aí eu faço uma pergunta para os gremistas, Mara. E amanhã, se ele não tocar o pé na bola, A primeira, que vocês vão fazer? Vão ter o mesmo pensamento? Foi isso, a contratação. Hein?
Se ele não tocar o pé na bola amanhã, vocês vão ter o mesmo pensamento? ou não? Mesmo pensamento. Olha, Mesmo a torcida do Grêmio é meia... Viu? Mas se o Diogo Barbosa entrar e não fizer nada, a gente briga daí. Pobre Diogo Barbosa, né? Gente, a nossa live aqui pré-Grenal é o oferecimento de Jarico Hamburgueria, né? Um ambiente acolhedor, temático, com os melhores hambúrgueres da cidade, torpedos, a la minuta, cerveja gelada e muito mais. Amanhã, inclusive, você está a fim de assistir o Grenal em boa companhia, vem para cá. O pessoal vai transmitir ao vivo daqui, vai ter inclusive segurança aqui na Jarico Hamburgueria. Também a Cleanmax, na Avenida Flores da Cunha, 880, na Sala 3, subsolo, em frente ao Banrisul. O telefone é o 98128-9437 e tem uma dica da Cleanmax aqui para os nossos parceiros aqui e também para quem está nos assistindo. É o desengraxante com bicarbonato multiuso. É um turbo no desengraxante, o que já era bom. Agora está melhor ainda. Também conosco a Planalto Ótica e Joalheria, que está preparando promoções especiais para o Dia da Mulher. Inclusive, o Alisson mandou dizer para a gente que vai ter chopp de vinho na quarta-feira, lá na Planalto Ótica e Joalheria. A Anelise Oliveira Produção, você que está afim aí de dar um presente para alguém. Alisson gremistão. Não tem, Abraço, o Alisson. Alisson é gremista. Não tem aí muita ideia, fala com a Anelise aí que ela faz umas canecas personalizadas incríveis. Basta você entrar lá no Instagram dela, é @Anelise_Oliveira_produção. É, o pessoal que gosta, né? E a Fruteira e Açougue Estrela, na Siqueira Campos 615, na Vila Rica. Faça uma visita, chama o pessoal no WhatsApp no 999448569. E também a loja Espaço Soberana com produtos Tupperware, Natura, Avon, Amway, WhatsApp lá da Maria Aparecida, da loja Espaço Soberana, é o 99619-1606. A nossa live bombando, o pessoal mandando recadinho, participando, é bacana porque tem sorteio de prêmio depois, viu? Ó, Pedro de Albuquerque Subtil, deve ser parente do César, né? Meu netinho querido, tu vai estar na arena amanhã. Tem outro subtil aqui também, que é o Diego, Dali Tricolor, ele fala aqui. Fábio Zanetti, abraço para o Zanetti. Colorado, doente. E ele está dizendo aqui que é 3-0 para o Tricolor amanhã. O Pedro também está mandando perguntar para os colorados se o Di Maria vai jogar amanhã. A corneta rolando sério aqui, né? O Azir está dizendo que vai amanhã apoiar o Imortal lá na arena. Está mandando abraço a todos que estão aqui conversando com a gente. A Thaís Subtil também está por aqui. Tamo Olha junto. só, a família toda Dale Tricolor. prestigiando. O nosso amigo Jorge Silva, uma linha, só fera, diz ele por aqui. O Alisson Paulinelli também. O Jarico mandando um abraço. O Emílio Moraes. Grande Emílio. É professor Emílio, né? Tricolor, decoração, abraço. A Maraísa Pilger. São todos que estão participando aqui, ó. Quem participar, depois, né, depois da live, a gente vai sortear então o lanche do Jarico. 2 perfumes aí, oferecimento da Espaço Soberana, e também a gente tem caneca personalizada com o teu time do coração, o oferecimento da Anelise Oliveira. Agora, se vocês tivessem que escalarem os times de vocês amanhã, quem vocês colocariam ali, uma base aí, quem que vocês acham que deveria começar jogando? A gente estava falando antes da turma do Minduim, né, dos corneteiros e coisa assim. Eu não sou muito de cornetear jogador. Mas tem um jogador que eu não escalaria amanhã no time do Inter, que é o Johnny. Eu não consigo gostar dele, não acho um cara legal para Grenal, sabe? Até tem um bom futebol, assim, mas Grenal é outro estilo, sabe? Eu colocaria o Baralhas, que é um jogador muito mais experiente, que inclusive estava sendo cobiçado por outros clubes. Deixaria a marcação mais forte. Talvez o Mano jogue com os dois e tire o Maurício, né? O Johnny até foi uma espécie de promessa, ia para a Copa e tudo mais, não foi convocado. Exato. Ele é americano, né? Tem um time, acho que é o Real Betis da Espanha, que é ele, sabe? Mas eu não simpatizo, porque ele já teve muitas oportunidades e é a mesma situação que os colorados reclamavam do Rodrigo Dourado, que era um baita de um jogador, só que no Grenal ele não tinha aquela garra, aquele espírito que tinha um Guinha Azul da vida, magrão, sabe? Esse tipo de jogador mais raça, né? Grenal não adianta só técnica. Tem que precisar, de vez em quando, derrubar o outro, chutar, né, Eduardo? Tu que era um zagueiro pra fazer esse tipo de coisa aí. O Eduardo, para quem não sabe, eu duvido que alguém não conheça, foi jogador profissional, né? Era habilidoso, né, Silvio? Era habilidoso. Eu arrisco uma escalação, mas... Inclusive, você perdeu um jogo, né, pro Grêmio, de 6-0, como é que é essa história? Isso aí foi na No época tempo do Atlético. do Suba. Eu vou contar essa história que o torcedor não sabe. A gente foi campeão e classificou direto para o octogonal final do Gauchão.
E O Atlético aqui de o Carazinho. Atlético de Carazinho. Aí a federação fez o sorteio e, infelizmente, fez o primeiro jogo no Estádio Olímpico. O Grêmio de Carlos Miguel, Jardel, Paulo Nunes, Arilson, aquela Dinho, né? Arce. E aí o Suba levou uma caixa de relógio desses de parede do Atlético e a gente lá babando, né, para entrar no jogo, né? Todo mundo querendo ganhar do Grêmio, aquela história. O César era dirigente. Diretor de futebol. Aí o Suba disse, ó, vamos premiar que eu sou gremista em cada relógio de parede e os jogadores, né? Aí eu tinha amizade com o Luiz Carlos Goiano, fui lá e dei o relógio para ele. Quando eu dei o relógio pro Goiano, eu disse, ó, Goiano, vai de leve hoje, né? Pega leve. Aí ele só me disse assim, ó, o homem tá babando lá no vestiário, que é o Filipão, né? Ele não quer nem saber se nós vamos jogar mal ou não. O homem tá babando. Você prepare. 12 minutos de jogo já estava 3-0 pro Grêmio. O Mancini jogando e o Jardel fazendo o gol de cabeça. É uma fábula de time, né? Timaço do Grêmio. Timaço. Eles sabem a escalação de cor dessa geração do Grêmio, que nem nós colorados, né? Quando a gente tem o time campeão, eles sabem de cor. Eu arriscaria uma escalação amanhã com o Kehler, o Busto, o Moledo, o Vitão e o René. Eu também concordo com o Serginho, Baralhas, o Carlos de Pena e o Alan Patrick. E eu queria ver o Mano ter coragem amanhã de botar o Pedro Henrique de um lado, o Wanderson de outro e o alemão aí das batatas da roça lá na frente para incomodar eles, né? O Kahneman já está com eu arriscava. Não é da batata, é isso mesmo. Mas César... Desculpa, os alemães vão me matar aqui, né? César, eu quero saber, tu deu os relógios mesmo, o pessoal de presente lá? Foi uma época de ouro. Uma época de ouro, né, agora? Era sofrido, era guerreiro, em todos os sentidos, financeiramente, em todos os sentidos. Mas com o nosso saudoso Iron, nós conseguimos fazer... Com o relógio não, o Grêmio não perdoa nós. Perderam e ainda deram assim, deram um presente, né? Quando saiu o sorteio, né, o primeiro jogo, quando caiu, Grêmio Futebol do Brasil. Foi uma vibração, até porque, né, pensa bem, nós saímos aqui de Carazinho, vamos jogar no Olímpico com o Grêmio, foi uma honra, foi uma satisfação para nós, né? E aí o que aconteceu? Como nós tínhamos os reloginhos que nós tínhamos feito um sorteio, eu dei a ideia, pessoal, vamos entrar em campo, cada jogador com um reloginho, e vamos fazer um presente para cada jogador do Grêmio. E realmente nós demos um presente e ganhamos um presente. Um presente dobrado. Mas foi legal. Antes de ir para a escalação, só para comentar, eu assisti esse jogo na arquibancada, torcendo para o Atlético. Embora eu sou gremista e sabia, assim como a gente sabe a escalação de cor daquele Grêmio, a gente também sabia a escalação de cor daquele Atlético, né? Então a gente vibrou com o gol do Zé Clay lá e lamentou lá ter tomado 6 gols, 4 do Mancini, né? Depois na volta a gente parou, acho que no Parador, no Rosinha, não sei onde, para assistir ainda no Fantástico os gols daí do nosso time, que o nosso time tomou daí, né, na Porque TV. tem um ditado, né, Mara? Quando a torcida sabe a escalação de cor do clube, do time, é porque metade do caminho já está andado para o time ser campeão. E pode ver, nós colorados nos últimos anos, né, a gente nunca tem a certeza da escalação, né? Não temos um time firme ainda, né? Aquela escalação compacta que a gente possa decorar e dizer esse time vai chegar, né? Tomara que o Mano consiga esse ano, né? Em relação ao jogo de manhã, tu falou daquela escalação, achei interessante, mas eu acredito que o Mano não vai descaracterizar, né, o que está acontecendo. Eu acho que ele vai continuar com o Maurício, que é um jogador rápido, também chuta de fora da área, né? E existe a possibilidade, né, de entrar com o Johnny e o Baralhas junto, né? Mas também tem a possibilidade dele improvisar, de fazer alguma mudança e já começar com o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, que chegou e treinou bem. Isso que fez até golaço no treino nessa semana. Eu quero saber então de vocês. Eles não sabem nem a escalação do time deles, quer Agora ver? a gente vai ver, né? Quer ver? Quem é que vocês escalam? Quem é que não pode jogar de jeito nenhum e quem é que não pode faltar amanhã? Para mim, a escalação tem que ser a mesma que iniciou o jogo na Copa do Brasil essa semana. Goleiro, na verdade, a gente tem 3 goleiros ali que mudam um pouco a característica de um e de outro. Acho que vai o menino aquele. O Acho que Adriel. vai seguir o Adriel, né? O Adriel, o diferencial dele é a habilidade com os pés, né? Que os outros não têm nenhuma. E demais os outros, os 3 goleiros se equivalem, né? Eles são jovens, mas têm boa habilidade, boa saída. Em geral, assim, a gente, embora gostaria que o Grêmio contratasse o Rocher do Nacional, a gente está bem servido de goleiro.
Lateral direito também, João Pedro. Não tem muito como mudar daí, né? Kahneman, o Bruno. Fábio na lateral direita? Acho que o João Pedro. O Reinaldo também, né? Na esquerda. No meio, eu iniciaria com o Vila Sante. Eu acho o Carbajo um baita jogador, mas a gente tem ouvido muito, né? Até na viagem comentaram muito assim, o Carbajo está mal posicionado, ele não é 5. Ele seria um 8 até um pouquinho mais adiantado, né? E o Renato tem insistido em usar ele como se fosse o camisa 5 para prestigiar o PP, que é bom. Mas o PP e o Carbajo que deveriam talvez estar disputando posição. E o Vila Sante seria o meu 5. Então seria o Vila Sante, o PP, o Cristaldo, Vina, o Soares. Mais um. Agora está me faltando o complemento do time. Estão escalando 13 no time deles. Sobrando gente já. Tá sobrando gente. Vamos ganhar o Grenal amanhã, Serginho. Os caras estão com 13, vão entrar com 13. Olha só, a Marisa Pertussati está dizendo que vai dar 1-1 amanhã, está mandando parabéns aqui para a nossa transmissão, para a nossa live. O Alisson, lá da Planalto, olha só, está assistindo. Abraço para ele também. Não recebe Estão dizendo que o Eduardo, Alisson é colorado Alisson, aqui, né? Mas eu duvido. Um abraço do Gustavo. O Adriano Rosa Ratão, né? Está participando aqui também. O Alex Sibirino, o pessoal lá do Açougue Estrela também nos prestigiando. Bacana demais, está bem participativo o pessoal aqui, mas o... Só o Colorado manda abraço aí, tu viu? Pois é, e o pessoal não está arriscando o placar, né? Pode mandar o teu pitaco, né? Quanto tu acha que vai dar o jogo? Vai dar empate, vai dar Inter, vai dar Grêmio, né? O que vem por aí? Eu até consegui fazer uma pesquisa aqui sobre as prováveis escalações que né, os veículos de comunicação lá da capital, que têm a oportunidade de estar acompanhando mais de perto, estão colocando aí como as possíveis. Vamos ver se vocês concordam. Vamos começar com o Grêmio. O Adriel, o João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e o Reinaldo, o Carbadio, o PP, Bitelo, Cristaldo e Vina, e na frente o Soares. Acho que é mais ou menos isso? Eu só sairia com o Vila Sante. Soares. O Bitelo, que esqueceu aí na frente, Soares e... Cristaldo e Vina e na frente o Soares. Trocariam alguém? Eu trocaria o Carbajo pelo Vila Sante. Só isso. Essa troca vocês fariam? Essa troca eu faria. Bom, então o Inter deve ir com o Keylor, o Bustos, Vitão, Mercado e René, o Johnny, que o Serginho não quer, Depena, Maurício, o Alan Patrick, o Wanderson e o Pedro Henrique. Então a semelhança, tanto a gente quanto eles querem mudar o primeiro jogador que abre o meio campo. Preocupação com a marcação? Não é unanimidade, né? O volante, o 5, né? O marcador, né? Nem o nosso, é interessante. Mas, como o Eduardo falou ali, hoje, depois desse resultado de hoje aí, de Caxias 3 e Ipiranga 0, tanto o Grêmio como o Internacional, independe do resultado, amanhã vai estar classificado. Exato. E o São José amanhã, onde fica? São José briga para ser o quarto, isso? Briga para ser o quarto. Vamos abrir aqui a... O Grêmio ainda já está lá. Então poderá até ter uma surpresa de escalação, em função desse resultado. O Inter está classificado, o Inter está classificado, está segue doce. Mas vocês observaram aí, os dois times recheados no meio campo, né? Vai ser um Grenal truncado pelo jeito, né? Muda esse cenário de truncado se, por exemplo, sai o Vina e entra o Ferreirinha, que abre, daí vai dar a dita correria que sempre faz. Acho que tanto um treinador quanto o outro está esperando para ver a escalação, para ver quem coloca ali alguma hora antes. Olha só, a gente tem então Grêmio, Inter, Ipiranga e Caxias, nesse momento, os 4 colocados, e o São José... Grêmio e Caxias, Inter e Ipiranga. Essa é a classificação. O São José aparece em quinto, mas tem 12 pontos, o Caxias aí com 17. Né, que estaria fechando aí vamos ver, o São José vai pegar o Avenida, né? Vai pegar o Avenida. Aliás, daqui a pouco, né? Isso, em casa. Está jogando ainda hoje. Agora, Mara, só para complementar também, ó. E ele pode, só para terminar, tirar essa posição, né, do Caxias. Exatamente. Eu sei que a gente está falando, né, de Grenal de amanhã e tudo mais. Não tira não, ó. Ele tem 12, então não tira. Ele Ele tem que ganhar as duas. Isso, e o Ipiranga, porque a gente ou tem mais Caxias uma perder rodada. as duas. São José dificilmente consegue esse. A gente tem essa e mais uma rodada, né? O que eu queria dizer assim, ó, que em breve o Grenal vai ter uma mudança ainda maior de fotografia, né? Falando do ponto de vista do Inter, porque logo vem o Arangues, que já vai mudar, né, o meio campo do Inter, vai
fica mais qualificado ainda. E o Valência está quase certo, né? Que é um jogador que quem acompanha sabe que é muito bom jogador, é goleador. Inclusive, fez gol na Holanda, né? E tem outros times da Europa querendo ele, sabe? Se o Inter conseguir trazer, vai mudar muito o patamar. E o Luiz Adriano também, né? Que já está ali, embora o outro centroavante já tá rendendo bem, mas o Luiz Adriano incomoda bastante para o zagueiro, né? Perfeito. Olha aqui, a Thaís Subtil disse que o Pedro não erra nenhum placar. Ele está dizendo que é 2-0 para o Grêmio amanhã. É isso aí, filha. E a Bia e o Otávio Ruas mandando abraço também. O pessoal acho que conhece o César, né? Estão mandando um abraço aqui para o César. Obrigado, igualmente. Todo esse pessoal que tá participando aqui, está comentando, vai concorrer aos nossos prêmios no final da nossa live, né? Mas a gente está falando do Grenal que abre, né? Vamos dizer assim, a temporada, né, para os dois times, embora eles já tenham jogado, enfim, mas a gente sabe que para fazer alguma medição, né, em relação às equipes, é Grenal mesmo que está valendo. Agora, a gente tem Campeonato Brasileiro daqui a pouco, a gente tem o Inter que vai ir para a Libertadores, o Grêmio já está na Copa do Brasil, já passou para a segunda fase. O que vem tá por aí? Libertadores também? Não, o Grêmio não está na Libertadores, está na Copa do Brasil. O Grêmio já está com 13 Libertadores. O que vem aí pela frente durante o ano também? Diferença, né? Queria que vocês falassem um pouquinho então sobre o ano como um todo, né? Eu fiquei muito preocupado com o Inter, né? O Inter teve um meio desmonte ali, né? Negociou o Edenilson com o Atlético, o Tyson foi para Turquia, eu acho, né? Saiu de forma conturbada, inclusive, né? Alguns jogadores ali saíram e a gente não teve o espelho, né, que a gente chama, né? Aquela motivação de um brigar pela posição e, na minha opinião, alguns jogadores do Inter se acomodaram, né? E o plantel ficou muito reduzido, né? Eu acho que o Mano está tentando trabalhar isso aí, é sabedor que tem que contratar. Se o Inter não contratar, ele vai participar só da Libertadores, corre o risco agora no Gauchão também de só participar, e o brasileiro fica difícil, né? A gente tem um embate contra a Palmeiras, apesar que o Flamengo não está bem, né? Mas é um baita de um time. Na minha visão, acho que os jogadores não querem aquele treinador do Flamengo, né? Mas o Flamengo cresce, né, na competição nacional. Tá falando muito na direção, né? E o nosso time, assim, eu acho que teve uma decaída, sabe, do ano passado. Tomara que a direção providencie, contrate e dê que nem o Serginho fala, né? Qualidade, né? O Inter tem que ter qualidade, não adianta, né, Serginho? Eu até discordo num ponto contigo, Eduardo. Assim, eu entendo a tua preocupação, mas veja bem, assim, para lateral direito só tinha o Bustos. Veio o Mário Fernandes, que é um cara que já melhorou fisicamente, está recuperando a questão técnica, ele estava parado há um tempo, né? Do outro lado lá só tinha o René, agora veio também aquele lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que me fugiu o nome, o colombiano aquele, né? Igor? Igor Fernandes? Uma coisa assim. No próprio meio campo está chegando o Arangues, o Luiz Adriano, nós só tinha o alemão e alguém da base, então assim, tem nomes que eles trabalharam, estão para chegar, entende? Já eram para estar aqui. Só que a direção nesse aspecto eles estão certos. Assim, a ansiedade da torcida é grande de ter jogador, mas eles não querem errar, que nem fizeram no passado. Estão trazendo cara com a certeza que vão ter o desempenho desejado. Eu só tenho uma opinião quanto a esses jogadores que saíram da dupla Grenal e voltaram. Dificilmente dá certo, essa é a minha opinião. O Inter teve o Tais que voltou, não deu certo. Não, mas o Inter administra bem isso aí. O Inter administra bem. No Grêmio não consegue. Incrivelmente, sério. O Grêmio nos últimos anos tem trabalhado mais a categoria de base do que o Internacional. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. O Mano Menezes, os outros treinadores deram 500 mil chances para o Lucas Ramos e o Estevão aquele. Eu não vejo, cara, futebol, não vejo desenvolvimento de trabalho naqueles dois meninos para ser titular a curto prazo para o Internacional. E o Grêmio não, o Grêmio lançou o Bitelo, né? Prontamente o Bitelo já sabe da responsabilidade, vestiu a camiseta e já se tornou um grande referencial, né? O Grêmio vai lá, o próprio Ferreirinha, né, que está aí, né, que ama, a torcida o ama e odeia ao mesmo tempo, né? Mas são os jogadores que subiram rápido da base e se incorporaram, e nós não temos, né? Nós resgatamos jogadores e eles vêm, às vezes dão um resultado maior para nós do que vocês trazer um cara que passou já pelo Grêmio, né? O Grêmio não tem esse histórico todo, né? E o ano para o Grêmio como é que vai ser? Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, também vai ser especial por isso, né? E com essas contratações Vocês estreiam no Libertadores quando mesmo? Pode falar isso aí ou não? É aquilo que eu te falei, né, Eduardo?
tu não tem a sensação que eu tenho de ter 3 Libertadores. Né? Então, o dia que tu tiver 3 Libertadores, tu vai estar feliz que nem eu tô. Vai ter um ano bom o Grêmio esse ano. Vai ter um ano bom. Eles não perdem a oportunidade da corneta, né? A gente comentou antes ali, a gente tem expectativa boa porque os resultados, e não o desempenho ainda, né, os resultados estão sendo bons, mas a nossa referência por enquanto é jogar contra os times regionais ou que nem o Campinense agora, que não chega a ser uma referência tão grande. E a gente também, como gremista, está com uma expectativa diferenciada por causa do Soares. Só que se a gente vai olhar todo o plantel, a gente não tem ainda um plantel suficiente para jogar um Brasileirão inteiro, porque é um time recém-montado, e daí tu vai pegar daí uma referência de Palmeiras, por exemplo, que é um time que já vem com uma base de tempos, e é um baita time, né? E hoje, se a gente tira o Soares, a nossa reserva é o Diego Souza, que a gente gosta muito dele, ele deu resultado nas temporadas anteriores, mas ele agora na metade do ano está se aposentando e a gente não vai ter um outro centroavante para colocar. E assim a gente precisa ainda evoluir nessa parte, embora a diretoria tá trabalhando nisso daí, né? Tanto que já contrataram 2 laterais direitos, já pensando nessa situação, né? Que é uma preocupação que em outros tempos não se tinha, né? Se montava o time titular e se tentava completar com o que podia com a base, né? E nesse caso está sendo usado a base. Aliás, o Grêmio até tem uma situação, tu falaste de usar a base, parece que o Renato só quer usar quem é da base quando já tem que ter 25 anos já, assim, já não é mais base, né? Para poder explorar. E isso é uma situação que a gente ainda poderia valorizar mais. A gente tem o Ronald, que veio agora da Sub-20, fez 2 gols agora nesse final de semana no jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20. É um jogador que daqui a pouco poderia ser incorporado, mas daí quando ele vai ser incorporado, a gente vai botar o Thiago Santos para jogar, vai botar... Então essas situações assim que não nos dão toda aquela grande expectativa, para a gente poder ter uma expectativa maior em... aquilo que eu comentei, o que a gente valoriza no Renato é também o que a gente critica. A teimosia dele nos levou até onde... Nos deu a terceira Libertadores e também nos priva de outras coisas, né? Não, ele não. Não foi culpado? Eu estou mais otimista que o Eduardo justamente por esse aspecto, assim, ó, porque num campeonato de pontos corridos como o brasileiro, não adianta só ter um time titular bom, tu tem que ter plantel, né? Porque, como tu falou, o momento que sai o Soares, quem que vai substituir ele? Então eu vejo o Inter, assim, ó, não tem a mesma quantidade que tinha no ano passado, no momento, mas eu vejo melhor em qualidade e com peças de reposição que pode ter o mesmo rendimento, né, de quem tá. Como eu dei o exemplo dos laterais, que antes não tinha, só tinha um titular e tinha que colocar às vezes alguém da base, entrava lá, queimava o guri, né, já não tinha o mesmo desempenho no outro jogo, sabe? E ainda com quem vai chegar, eu acho que o Inter tem condições de ir bem esse ano. O pessoal agora começou a se animar com os palpites, olha só. Vamos colocar aqui, ó. O Éder Chaves está dizendo aqui 2-1 Inter. O Yuri Langmeira está dizendo que vai dar 4-0 Grêmio, fora o baile. O Nathan Halber aposta em 2-1 para o Grêmio, gols do Soares, do Bitelo. A Thaís Subtil, né, a filha do César, dizendo que é 3-0 para o Grêmio. A gente também tem aqui o palpite da Sônia Flores, 1-0 para o Inter. Também a Sônia Oliveira assistindo a gente. O Jorge Steffens, lá em Lagoa dos Três Cantos, assistindo também, prestigiando. E tá bem legal aqui a participação. Mara, assim, ó, tu vê, a gente em 5 aqui, 6 debatendo, 8, esquecemos de 2 detalhes só do Grenal amanhã. 2. Diga. Que eu acho que é o fundamental. O homem do apito, certo? Daniel Bins. E eu tive na arena ali no Maitá, que eu chamo o Maitá, a grama do Maitá contra o São Luís de Juí era na época uma vergonha o gramado da arena, naquele dia contra o São Luís de Juí. Não sei se melhoraram, se teve uma melhora na grama, mas isso aí influencia no jogo das duas equipes. E o juiz, quem é amanhã, como falava o finado meu pai, o Gato Félix, quem que é o Gato Félix? O Vaden? É o Vaden. Quarta-feira. Eu até tinha dito que era o Daniel Bins, mas é o Vaden. Quarta-feira teve um cidadão, não sei se foi quarta-feira ou quinta, que apitou Botafogo e Sergipe pela Copa do Brasil. E aquilo foi a maior vergonha complicado. Que eu vi no futebol nos últimos anos foi aquilo lá. Foi a maior vergonha. Maior vergonha. Aí punem, que nem nós tivemos um Grenal, uma briga, Moisés,
batendo, não sei se foi no Tassiano, né? Tassiano do Grêmio, não, sabe? Aí se puniu os jogadores, né? E não se pune a arbitragem, entendeu? A vergonha que foi o jogo Botafogo e Sergipe, cara, deu estar sentado na televisão e me envergonhar daquilo lá, né? Eu espero amanhã que seja um Grenal tranquilo. Tu falou que a hamburgueria do Jarico ia ter segurança, né? Vai ter segurança. Eu não gosto desse termo aí, cara. Fica assim uma conotação ruim. A gente é colorado e brinca com os gremistas, mas sabe até o limite onde a gente vai. Com E eles tem também que haver um brincam com a respeito. gente. Agora, partir para os vias de fato... Tem que ser hoje, saudável, né? Hoje não adianta. Até porque eles nem sabem que nós existimos aqui. São coisas assim, cara, que nem a arbitragem amanhã. A arbitragem me preocupa, porque esse cidadão, ele gosta de meter a mão no bolso e distribui amarelo para tudo que é lado, né? Perfeito o que tu falou, Eduardo. Inclusive, assim, ó, há vários exemplos, né? Tem quantas vezes a torcida brigou e no fim do Grenal os jogadores jantaram juntos, né? Com certeza. Sai ali, tipo vamos a comer questão churrasco da política, junto. né? Tu briga pelo candidato A e B e quando vê os caras estão juntos lá no palanque. É verdade. Gente, Mas a grama melhorou do Maitá mesmo? Eu só Não, acho quero o saber seguinte, se a ó, grama Eu melhorou. só acho o seguinte. Não, Eu só acho o seguinte. melhorou a grama do Maitá? Ainda bem que o jogo é na arena. Não é lá. Que se Gigante? amanhã a previsão é muita chuva. E se chover, Beira-Rio não tem jogo. Mas a grama do Gigante é elogiada por todos os jogadores, tu viu, né? Soares, Messi, a grama do Gigante da Beira-Rio é uma fábula aquela grama. Já começaram. Você já tem o juiz e agora vai usar a desculpa do gramado. Jarico Hamburgueria, né, onde a gente está falando ao vivo na nossa live do correspondente aqui, a primeira live, né, que a gente debate sobre futebol. E você, claro, está convidado para vir assistir o Clássico Grenal amanhã, né? Vai ter Primeira de cerveja muitas, gelada. né? Com certeza. Vai ter aqueles lanches que, né, a gente já conhece e sabe da qualidade. A Clean Max, na Flores da Cunha, 880, na frente do Banrisul. O telefone da Clean Max é o 981289437. E tem uma dica da Clean Max, que é um produto que está chegando aí no mercado, que é o desengraxante com bicarbonato multiuso. A Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha. Abraço ao Alisson, que está na nossa live acompanhando, e toda a equipe lá. Tem desconto especial, promoção nessa semana de Dia da Mulher. Passa lá, faça uma visita, conheça os produtos lá. Tem de tudo, tem aliança, tem brinco, anéis, pulseira, tem óculos de grau, de sol. Então, opções não faltam, né? A Nelise Oliveira Produção, que inclusive está oferecendo aí uma caneca para a gente sortear depois no final da live, né? Do teu time do coração, seja ele qual for. A gente tem aí, ela tem várias opções de presente, né? Como canecas de chopp, canecas personalizadas, taças, enfim. Siga ela lá no Instagram que você vai conhecer lá o trabalho dela. A Fruteira e o Açougue Estrela, na Vila Rica, na Siqueira Campos, 615. As melhores carnes com os melhores preços da cidade. Chama o pessoal lá no WhatsApp no 999448569. E a loja Espaço Soberano, oferecendo para a gente também um perfume masculino e um feminino, da nossa amiga Maria Aparecida. Ela tem produtos Tupperware, Natura, Avon, Amway e tantas outras marcas aí renomadas do mercado. 99619-1606 é o WhatsApp da Maria. Agora eu queria fazer uma proposta para vocês, porque o correspondente também é cultura. Eu trouxe aqui um quiz para a gente fazer. Vamos ver se vocês conhecem a história ou vocês são torcedores fanáticos mesmo. Vamos lá? Vamos, olha só. Se não souber também, a gente conta a resposta. Ou consultar, como é que se diz? A gente vai aguardar o pessoal responder aqui e vai consultar no chat aqui. Consultar os universitários, né? Pois é. Vamos lá, primeira pergunta então. Até hoje foram 437 clássicos. São 138 empates. Quantas vezes o Grêmio ganhou e quantas vezes o Inter ganhou? O Inter tem, Alternativa A. O Inter tem mais vitória. Alternativa A, o Inter tem 160 e o Grêmio 139. E a alternativa B é o Grêmio com 170 e o Inter com 129. Não, alternativa A, correta, então. O Inter tem mais vitórias. O Inter venceu 160 vezes, o Grêmio tem 139 e 138 empates, então. Pergunta 2. Empate está encostando no Grêmio. Pois é. Falta um. Serginho Corneta também, né? Olha. Quem criou o Matemática termo não é. Grenal? Quem criou o termo Grenal? A palavra Grenal, quem foi que criou? Letra A,
o ex-governador e patrono do Inter, Ildo Meneghetti. Alternativa B, o jornalista, torcedor do Grêmio, Ivo Martins dos Santos. Eu arriscaria no jornalista, Ivo Martins No dos Ivo. Santos. O Ivo Martins dos Santos. Acertaram, olha só, a expressão Grenal. É porque ele, depois o jornalista da capital, tentava imitar ele em tudo, sabe? Exatamente. O Paulo Santana, Lauro Quadros, Rui Carlos Ostro. Ivo Martins. E ele deixou um legado muito grande, né? Esse cidadão aí. Ela surgiu, essa expressão, em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, que é torcedor do Grêmio, como a gente já falou, ele estava cansado de escrever por extensos nomes longos do time e criou, então, a palavra Grenal. O Ildo Meneghetti, que eu coloquei como opção aqui, foi o cara que criou aquela frase famosa que a gente fala, Grenal é Grenal. Terceira pergunta, então. Quem foi o autor do primeiro gol da história dos clássicos, no dia 18 de julho de 1909, quando também aconteceu a maior goleada que a gente tem Não dá o registro, resultado. que foi 10-0 para o Grêmio. Coisinha pouca, 10 a 0. Letra A. Letra A foi o Cândido Dias da Silva. Letra B, Edgar Botti. Esse eu não sei, porque quando eu vi o resultado desse clássico, eu não entrei, não pesquisei, não li, quis esquecer da história. Não tem nem noção. Faz sentido. Como eu Faz não era sentido. nascido, não sei, não lembro. Tá bom, a gente entende. Vocês gremistas sabem. Eu vou arriscar Cândido, porque é o nome do meu pai, meu finado pai. Então eu vou arriscar Cândido, por ser o nome do meu querido e saudoso pai, Cândido Subtil Neto. Errou. O Cândido Dias da Silva foi o fundador do Grêmio. Mas quem fez o primeiro gol da história foi o alemão Edgar Botti, que também fez outros 4 naquele dia. Só ele fez 5 gols. Então é melhor não esquecer, Como é que mesmo. nós vamos pesquisar isso aí, Serginho? Não tem Bom, como. vamos recuperar, Eduardo. Qual foi a maior goleada da era do profissionalismo? Essa era iniciou em 1940. Foi do Inter, 5. Letra A, Inter 7-0 no Grêmio. Letra B, Grêmio 5-1 no Inter. Não, foi Inter 7-0. Inter 7-0, tá certo. Vamos aí que a gente está quase encerrando aí o nosso quiz. Vamos dar amanhã, 3-0. Qual foi o placar do primeiro clássico da história do Campeonato Brasileiro em 1971, naquela época ainda organizado pela CBD, hoje CBF? Letra A, o Inter venceu de 1-0. Letra B, o Grêmio venceu de 2-1. E aí? O Grêmio venceu de 2 a 1. Nós tínhamos um timão, né? A Geração. geração. Sempre. Então o Foi Grêmio o Inter venceu 1 a 2 a 0. 1. Em 71. O Inter 1-0. Nós tínhamos um timão naquela época. Era campeão de tudo, Serginho. Não, mas vinha já com os guris subindo. Grêmio 2 a 1. Profissional, Serginho. Me ajuda, Serginho. Nós estávamos subindo os guris. O Valdomiro, o Falcão, o Dario. Estava tudo subindo, Serginho. A resposta certa é a letra A, 1-0 do Inter. Falando, Serginho, olha aí, ó. Gol do Sérgio Galoche. Deu tocaio, Grande viu? Sérgio Galoche. Aí, ó. Agora vai começar a ficar um pouco mais recente e eu acho que vocês vão lembrar. Quem anotou o gol mais rápido dos Grenais até hoje? Esse eu tenho uma recordação meio triste. Esse jogo foi em não- 1977. Se eu não me engano, Letra A. se eu não me engano, foi o Iura Passarinho. Não preciso nem das alternativas. Já acertaram o Iura com 14 Famoso segundos. Passarinho. 14 segundos. O Grêmio era treinado pelo Tele Santana, venceu o jogo por 2-1. Penúltima pergunta. No Campeonato Brasileiro 2004, foi anotado o gol 1000 dos Grenais. Quem foi o jogador que marcou? Fernandão. Fernandão, o mortal Fernandão. Fernandão, estreia dele, inclusive ele tinha recém voltado da França e o Inter venceu de 2-0. Para a gente encerrar, última pergunta. Em 2020, nós tivemos outro momento histórico com o primeiro Grenal da Copa Libertadores. Como terminou esse jogo? Como é que é? 0 a 0. Não entendi. Em 2020, o primeiro Grenal da Libertadores. Como terminou esse jogo? 0-0, acho que foi, né? 3 expulsões para cada lado. 4, na verdade. Mas foi 0-0 mesmo. E o segundo, vocês lembram? Foi no Beira-Rio, vocês têm que lembrar. Conta, Gustavo, como é que foi?
O PP lembra, foi 1-0. Gol do PP, exatamente. É outro PP. O mesmo Colorado Coelho não é o mesmo PP. Olha aqui, ó. Vamos ver quem mais está dando palpite aqui. A Noemi Rocha está apostando em 2-0 do Inter para cima do Grêmio. E, gente, olha só, passou tão rápido já. Fechamos 1 hora de live. Bom demais. Eu queria agradecer vocês de coração por ter topado esse desafio. Foi um desafio para a gente também do Correspondente. Porque, como eu disse, né, futebol eu faço atrás da câmera, né? Fazer live assim de 1 hora na frente da câmera. Foi minha primeira vez também, foi muito legal. Agradecer também os nossos parceiros que estiveram conosco, estão oferecendo brinde para esse pessoal todo que participou da live. Obrigado também para quem mandou seu pitaco, seu palpite, ou para quem só assistiu e curtiu aqui o nosso debate. Jarico Hamburgueria, Climax, a Planalto Ótica e Joalheria, a Anelise Oliveira Produção, a Fruteira e Açougue Estrela e a loja Espaço Soberana. Para encerrar, eu quero um palpite de cada um, então. Como vai ser amanhã? Eu vou começar primeiro, porque o gremista que está lá vai ficar bravo comigo. Eu quero deixar bem claro assim, não é que eu não gosto total do Grêmio. Tem coisas que eu admiro no Grêmio, sabe? Eu acho fantástico assim, e tem uma coisa que eu levo para a minha vida inteira. Eu tenho inveja deles em 2 coisas só, sabe? O hino do Grêmio foi feito por Lupicínio Rodrigues. E tem uma parte do hino do Grêmio que ele fala assim, ó, Lara, o craque imortal. O Lara é da minha cidade de nascimento, Uruguaiana, sabe? O Lara é um grande goleiro da história. E o Grêmio soube exaltar esse cara da fronteira de Uruguaiana, nascido lá, tantos quilômetros da capital. Isso eu tenho inveja, mas o resto nada. 3-0 amanhã é pouco. Gol de quem? Pedro Henrique 2 e Alan Patrick 1. Tá bom. Serginho, teu palpite. Tô achando que tem uma mágoa por causa daquele 6-1 lá em 94. Gustavo, não é o 6-1, foi o 5-0. Olha, Mário, embora assim, ó, todas as características apontem assim, ó, mais para um empate, eu vou deixar a paixão falar mais alto que a razão agora e vou dizer que o Inter vai ganhar de 1-0 no segundo tempo com o gol do Luiz Adriano entrando no segundo tempo. Beleza. Gustavo. Vou acompanhar o Pedro, que indicou ali o placar, que é o mesmo que eu acredito, 2-0 para o Grêmio, gol do Cristaldo e o Luizito para fechar a arena. 2-0. O palpite do meu neto é pé quente, ele está lá na arena, né, Pedro? É isso aí, tu tem toda a razão e eu tenho toda a certeza, é Luizito, El Pistoleiro e Cristaldo, 2-0. Tá certo. Amanhã a gente vai tirar a prova então, né? Eu acho que vai dar 2-2 amanhã. Eu acho que vai ter gol de Pedro Henrique e Luiz Adriano. E o Soares vai fazer os 2 do Grêmio. 3-0. Depois vocês me cobrem. Certo, então? Quem nos acompanhou, muito obrigado. Obrigado mais uma vez a todos vocês, aos nossos apoiadores. E a gente, então, encerra essa nossa primeira live com grande sucesso aí de audiência. E estamos só pela próxima, é claro. Um abraço a todos e bom Grenal para gremistas e colorados. Tchau.